Cara, se tem uma história que eu aprendi nesses últimos dias é que a gente não deve se comparar com ninguém. E as redes sociais têm feito isso com a gente. A gente começa a olhar a vida dos outros, começa a acompanhar, seguir as pessoas no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, e a gente às vezes começa a querer se comparar com outras pessoas. E isso é muito perigoso, por quê? Porque quando a gente se compara com uma pessoa que está em um nível que nós julgamos ser acima da gente, a gente fica triste, fica deprimido, a gente fica para baixo. Afinal de contas, aquela pessoa está vivendo algo que nós ainda não conseguimos viver, né? E já era para nós estar lá. Talvez aquela pessoa está conquistando algo que nós ainda não conseguimos conquistar. E isso, de certa forma, quando a gente se compara, nos coloca para baixo. Mas também tem aquela situação quando a gente se compara com pessoas que nós julgamos estar abaixo da gente, em um nível menor. E isso também é perigoso. Por quê? Porque aí nasce no nosso coração o sentimento de soberbo, o sentimento de orgulho. Nós começamos a nos achar, nós começamos a achar que estamos em vantagem sobre aquela pessoa. Então, a gente precisa entender isso, que cada um de nós é de uma forma, que Deus nos criou de forma única. E para cada um de nós ele tem um propósito, né? Deus não nos criou em uma esteira de produção, como é feito na fábrica de calçado, um do lado do outro, todos saem um idêntico ao outro. Não. Cada um de nós tem um propósito, cada um tem uma missão, cada um Deus deu dons diferentes, habilidades diferentes, e isso deve ser usado cada um da sua forma, né? E tem uma história que meu avô me contava que fala muito bem disso, que é que um doutor foi até uma localidade colocar uma escola. Chegando lá, ele precisava atravessar um rio. E nessa história tem um barqueiro que vai atravessar esse doutor para o outro lado. Na metade do rio, aquele professor, ele olha com um olhar de desprezo para aquele barqueiro e diz: "O senhor sabe ler?" E o barqueiro olha e diz: "Não, não aprendi a ler. Me criei aqui na beira desse rio, aqui não tem escola, não aprendi a ler." Né? E aquele doutor então diz: "Ora, o senhor perdeu metade de sua vida, seu barqueiro, porque o senhor não vai poder desfrutar de muitas coisas que eu desfruto. O senhor não vai poder aproveitar várias oportunidades que a vida oferece, que aquelas pessoas que sabem ler podem aproveitar, e o senhor já não vai poder, porque o senhor não sabe ler." Aquele o barqueiro se sente incomodado com aquilo. E fica justamente na situação que eu falei, para baixo, triste, pensativo. Mas daqui a pouco ele olha para aquele doutor e diz assim: "Tá, mas e o senhor sabe nadar?" E o doutor responde: "Não, não aprendi a nadar, me criei na beirada, me criei na cidade e lá não tem escola, não aprendi a nadar." Aí aquele barqueiro diz: "Pois é, então o senhor perdeu toda a sua vida. Porque eu vou virar o barco aqui no meio do rio e vou sair nadando. E o senhor vai morrer." Sabe? E isso traz a mensagem, uma moral da história que nos ensina muito bem que toda vez que nós nos compararmos com outras pessoas, nós vamos sair prejudicados. Afinal de contas, o barqueiro se tornou homicida e o doutor morreu. Ambos porque se acharam melhor em algumas coisas e em desvantagem em outras. Sacou a ideia? Cumpre o teu propósito, procura saber para aquilo que Deus te chamou e faz aquilo que Ele te mandou, sem se preocupar se o outro está na frente ou o outro está para trás. Foca na tua vida, foca em fazer aquilo que Deus te ordenou e assim você vai cumprir o teu propósito e todos serão abençoados. Tá certo? Um abração para você, fica com Deus.